Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana temos Sul-Americana e Libertadores. E como eu falei, o canal Resenha com Magalhães está abrindo os espaços para todos os times aqui do Brasil, nos campeonatos Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores. A gente está abrindo, é um canal que a princípio só falava dos clubes do Rio, mas agora a gente está abrindo o canal que tem amigos de todo o Brasil pedindo que a gente faça isso, então dentro do possível a gente está fazendo. E como Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil estão afunilando, fica mais fácil porque a quantidade de jogos é menor. E nesta semana temos um jogo pelo Campeonato Brasileiro, que é Ceará e Santos, que está sendo adiantado da 20ª rodada, mas a maior parte é Sul-Americana e Libertadores. Então, dessa vez, vamos falar da Copa Libertadores da América 2018, que está iniciando as oitavas de final. Temos 6 brasileiros nas oitavas de final. Nessa semana, 5 brasileiros jogarão. 5 brasileiros estarão atuando. O único brasileiro que não vai jogar essa semana é o Santos. O Santos joga apenas dia 21, se eu não estiver enganado. É dia 21/8. O restante, todo mundo joga essa semana. O Grêmio joga nesta terça-feira, contra o Estudiantes. O Corinthians joga dia 8 contra o Colo-Colo, jogo complicado para o Corinthians, um time cascudo do Colo-Colo. Temos também, no dia 8, Flamengo e Cruzeiro, clássico brasileiro no Maracanã. E temos, no dia 9, Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras joga na quinta-feira contra o Cerro Porteño. Então vamos lá, galera. Vamos falar da Libertadores. E vamos falar, nesse momento, vamos falar do clássico brasileiro. Vamos falar de Flamengo, vamos falar do Mengão, vamos dizer aqui como o Flamengo pode se comportar contra o Cruzeiro. E também vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro, a expectativa do Cruzeiro, a visão do Cruzeiro, o momento que o Cruzeiro está vivendo, se é bom, se não é. Ou seja, vamos fazer uma análise aqui, nada muito longo, mas para deixar todos os torcedores, tanto do Flamengo quanto do Cruzeiro, com uma perspectiva em relação a esse jogo. Então vamos lá, galera. Bom, o jogo é no Maracanã. Jogando no Maracanã, o Flamengo vem aí de uma derrota pro Grêmio, fez um jogaço no meio de semana contra o Grêmio, empatou pela Copa do Brasil, mas foi com o time quase todo titular contra o reserva do Grêmio e perdeu de 2-0. Fez um jogo horroroso, tem que esquecer. E o Cruzeiro vem de altos e baixos, está lá em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, poupou também nessa última rodada para esse jogo importante. Parece que o Cruzeiro está abandonando de vez o Campeonato Brasileiro e está focado na Libertadores e na Copa do Brasil. Brasileiro sabe que não cai mesmo, que o time é bom, está deixando de lado. Depois que terminar a Copa do Brasil e Libertadores, ele vê o que faz no Brasileiro. A impressão que está dando é essa. Diferente um pouco do Flamengo, que está tentando ir bem no Campeonato Brasileiro. Até porque o Flamengo é o 2º colocado. Só perdeu essa rodada a liderança para o São Paulo. Então vamos lá. O time do Cruzeiro já não é muito difícil de se falar. Não tem problema nenhum. Dos últimos jogos contra o Flamengo, a diferença é que agora ele tem o Barcos, que foi contratado justamente para isso. Então o time não deve ser muito diferente do que a gente costuma. Acredito que a tendência é do Fábio no gol, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta. E o Barcos na frente. Acredito que esse é o time. Eu acho que não tem jogador do Cruzeiro suspenso, deixa eu ver. Só tem o Lucas Romero, que tá suspenso do Cruzeiro, mas o restante tá todo mundo aí. Não pode contar com o Sassá, não pode contar com o Fred.
mas acredito que o time seja justamente esse, como eu falei, Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Barcos na frente. Bom, todo mundo sabe como o Flamengo joga. Todo mundo do Cruzeiro sabe. O time do Flamengo é um time de posse de bola, que gosta de trabalhar muito a bola, porém, torcedor do Cruzeiro, o Flamengo não tem o Paquetá. O Paquetá não joga. Então, muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Porque provavelmente ele deve puxar o Everton Ribeiro para dentro e colocar alguém ali no lugar do Everton Ribeiro mais aberto. Ou ele deixa o basicão e coloca o Jean Lucas por ali, ou ele pode inovar. Mas aí eu vou falar quando eu disser do Flamengo. Então, o Cruzeiro tem o seu estilo de jogo. Provavelmente acredito que, como o jogo é fora e o Cruzeiro vai decidir em casa, ele sabe que o Flamengo precisa fazer o resultado em casa. O Cruzeiro também sabe que um golzinho fora ajuda muito, porque tem o gol fora de casa que vale. Acredito que o Cruzeiro vai ter que aguentar aquela pressão do Flamengo no início, que o Flamengo vai colocar muita velocidade. Depois o time do Flamengo dá aquela caída, equilibra, e o Flamengo vem sempre muito forte no segundo tempo. O segundo tempo, o Cruzeiro tem que tomar cuidado. Por quê? Por causa desse toque de bola, o time adversário tem que correr mais. No caso, o Cruzeiro. O Flamengo toca muito bem a bola e o adversário tem que correr muito. Isso pode cansar o time do Cruzeiro. Então o time do Cruzeiro tem que usar a cabeça, ser esperto e tentar correr certo. Vai ter que correr. Não pode dar espaço para os jogadores do Flamengo criar, não pode dar espaço. Aproveitar o ponto fraco do Flamengo. Qual é o ponto fraco do Flamengo? As duas laterais. As duas laterais do Flamengo é o tendão de Aquiles do Flamengo. As duas laterais. O Rodinei sobe muito e dá uma certa brecha ali atrás. Só que o Cuéllar cobre. Porém, o Cuéllar não cobre tanto o René. O René sobe menos um pouquinho, marca um pouquinho mais. Mas mesmo assim, nos últimos jogos, provavelmente o Mano viu isso, que o René tomou baile do jogador do Santos, tomou baile do jogador do Grêmio. Mesmo ele ficando mais atrás, os outros times deitaram e rolaram em cima do René, porque ele acaba ficando sozinho. Porque quem joga ali na frente não volta. Quem está jogando ali na frente é o Marlos. Pode ser o Vitinho, não volta muito. Espero que seja o Marlos, que não seja o Vitinho. Não volta muito. E o Cuéllar tem a tendência de marcar mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Quem ajuda a marcar um pouco é o Diego. Então fica uma marcação falha. Então provavelmente o Cruzeiro vai aproveitar essas brechas que as laterais do Flamengo dá. Tem que aproveitar. Tem jogador ali. O Barcos sabe fazer a parede ali para os jogadores que vem de trás, da experiência dele. Tem o Raniel que pode entrar no segundo tempo. Tem o Arrascaeta que toca muito bem a bola, sabe criar, bate bem de fora da área, pode usar o drible justamente em cima dos laterais para segurar os laterais do Flamengo. Tem o Robinho que tem velocidade, que vai cair em cima dos laterais, eu acredito que ele vai fazer isso, colocar a Arrascaeta aberto por um lado e o Robinho aberto por outro para segurar os laterais. E mesmo que os laterais do Flamengo subam, eles conseguirem boas oportunidades nas costas dos laterais do Flamengo, é uma. Thiago Neves ali flutuando entre o Cuéllar e a zaga do Flamengo, ele vai ficar flutuando ali mais ou menos igual o Luan faz no Grêmio. E ali o Henrique e o Lucas segurando ali, batendo de frente com o meio de criação do Flamengo, que é o Diego, que é o Everton Ribeiro, porque não tem o Lucas Paquetá. Essa ausência do Lucas Paquetá é um grande achado para o Cruzeiro, porque o Lucas Paquetá incomoda. Ele prende muito bem a bola, ele tem força, ele tem uma certa velocidade, ele entra muito bem na área. Então, sem o Lucas Paquetá, o time do Flamengo muda um pouquinho. Muda um pouquinho, porque não tem um jogador ali com a qualidade do Lucas Paquetá. Ele tem, pode colocar o menino para jogar ali, o João Lucas, mas é uma outra característica. Ele pode jogar um pouquinho mais aberto, o Everton Ribeiro por dentro, só que tem que abrir o olho. Everton Ribeiro está num momento muito bom.
Cruzeirense conhece o Everton Ribeiro, está num momento muito bom, ele bate muito bem de fora da área. Mas o time do Cruzeiro é um time cascudo, sabe que não vem num bom momento, porém é um jogo de 180 minutos. Esse time que eu falei do Cruzeiro é muito bom, não vive um bom momento, mas é outro campeonato. E ele sabe que o empatezinho no Rio, ou até perder por um gol de diferença, 1-0 é um placar bom para o Cruzeiro. 1-1 é ótimo para o Cruzeiro, que ele fez um gol fora de casa. Perdeu de 2-1 é um bom resultado para o Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro conseguir fazer um golzinho fora, é excelente. Só não pode tomar uma enfiada. Se tomar uma enfiada, aí fica complicado. Dá para virar? Lógico que dá, que a gente já viu times tomarem goleadas, chegar em casa virar. Mas é um jogo muito do parelho. É muito, a meu ver, é um jogo onde encaixa bem, jogando fora de casa, para o time do Cruzeiro. O problema é que tem algumas peças no time do Cruzeiro que não estão vindo numa fase muito boa. Porém, tem que esquecer isso tudo, colocar o coração na ponta da chuteira, muita velocidade, correr bastante, ajudar a controlar ali que o time do Flamengo faz o time adversário gerar muito de um lado para o outro, tomar cuidado com as bolas de fora da área, as faltas, que o time do Flamengo é forte na bola aérea, e tomar cuidado também com as subidas do Diego, que o Diego vem de trás também, ele bate muito bem, ele se infiltra muito bem. Falar dos laterais do Flamengo é complicado, mas os dois sobem. Mas o time do Cruzeiro sabe muito bem como fazer isso. O Grêmio já mostrou como jogar contra o Flamengo quando jogou com reserva. O Mano viu esse jogo, provavelmente vai tentar travar as duas laterais do Flamengo. Até porque eu não sei se ele vai colocar um jogador de velocidade ali. Porque o Flamengo não vai precisar de velocidade, o Flamengo vai precisar de habilidade. Então ele tem que ter um jogador ali de habilidade. De repente o Flamengo pode surpreender o que eu vou falar agora. Então, o time do Cruzeiro é esse. Tem que tomar cuidado com alguns pontos do Flamengo e explorar as laterais do Flamengo, que é o lado mais fraco do Flamengo. E o Flamengo contra o Cruzeiro, meu amigo rubro-negro? Bom, o Flamengo não tem o Paquetá. O que ele vai fazer? Quais são as dúvidas do Barbieri? Primeiro, esquecer aquele jogo horroroso contra o Grêmio. Esquece. Esquece aquele jogo horroroso. Qual é o provável time? Ele tem algumas peças em mãos. Diego Alves no gol. Rodinei, Hever, Léo Duarte e René. Pum. René, meu filho, você marcava bem, mas você está tomando baile. Já tem uns 3 jogos que não está deitando e rolando em cima de você. Rodinei, mandar ele cruzar bem, ficar difícil. Ele vai ter que nascer e morrer de novo para alguém ensinar ele a cruzar. Ele não acerta um cruzamento. O esquema do Flamengo mata qualquer centroavante. O esquema do Flamengo é muito parecido com o da seleção brasileira. Mata o centroavante. O centroavante que joga no Flamengo, dificilmente o Flamengo vai ter um centroavante que vai ser goleador. Pode colocar qualquer um. A culpa não era do Henrique Dourado, a culpa não é do Uribe, a culpa não é do Guerreiro, a culpa não é do Lincoln, a culpa é do esquema. O esquema do Flamengo mata o centroavante. O centroavante nesse esquema do Flamengo acaba muitas das vezes sendo um homem a menos. Atrapalha, porque o Flamengo, em vez de jogar com 11, jogar com 10. Porque o centroavante acaba não tendo muita função. Ele acaba tendo que voltar muito, porque ele fica sem função. O Flamengo poderia jogar com um jogador fixo lá, com o centroavante fixo lá na área. Esquece que não toque na bola, mas prende o zagueiro. Poderia ser isso. Mas parece que o Barbieri não gosta disso. Ele gosta que o centroavante se mexa, sai da área. Então o Flamengo, toda vez que chega, primeiro que o Rodinei não consegue cruzar. Não consegue cruzar. E quando chega pelo lado esquerdo com o René, dificilmente o centroavante pega a bola, porque o centroavante tem que abrir para quem vem de trás. Então o centroavante no Flamengo acaba sendo quase que um cara meio que nulo. Mas é o esquema do Barbieri. No meio ele vai com Cuejá. Aí é que tá. O Flamengo joga no 4-1-4-1. O time principal tem Cuejá, Diego e Paquetá. Everton Ribeiro, Marlos Moreno,
que para mim o Vitinho tem que ser no banco, porque é a última partida dele. Ele quis mandar no time, ele tinha que jogar aberto, ele jogou pelo meio, ele falou que foi o Barbieri que mandou. Se for o Barbieri que mandou, errou, porque ele atrapalhou o Uribe e atrapalhou o meio de campo. Então, Marlos Moreno e o Uribe. Vai com Guerreiro ou não vai com Guerreiro? Vai ou não vai? Eu vou ser bem sincero, meu amigo rubro-negro. O Guerreiro tá nesse imbróglio com o Flamengo. Joga, não joga, vai ter contrato, não vai ter, vai renovar, não vai, quer ficar. Não. Pô, se tá atendendo para ele não ficar, pô, nem bota. Nem bota. Aí tem Lincoln, Uribe, o Henrique Dourado. Eu vou ser bem sincero. Para esse jogo contra o Cruzeiro, eu não colocaria o Lincoln de início. Mas eu vou ser bem sincero, meu amigo. Eu coloco o Henrique Dourado. Você tá maluco? Não. Eu coloco o Henrique Dourado. Primeiro que o Henrique Dourado mostra uma raça danada. O Henrique Dourado também se mexe. Não tem muita habilidade, a gente sabe. Mas ele é um jogador que está sempre ali na área. O Uribe ainda não se encontrou com o time do Flamengo. Ainda não se encontrou. Não se encontrou. Eu colocaria o Henrique Dourado. Acredito que ele não vai colocar o Henrique Dourado. Acredito que ele vai colocar o Uribe. Vai colocar o Uribe. Ali o Uribe tem uma certa facilidade para se movimentar, mas ainda não conseguiu encontrar. E também no último jogo, o Vitinho matou ele. Que o Vitinho jogou por dentro, matou ele. Então ele ficou sem saber o que fazer. Eu jogo aonde? Ué, não era para me jogar aqui? O cara tá aqui também? Então, e parece que o Barbieri não teve peito de mandar o Vitinho jogar aberto. Então o que ele pode fazer, o Barbieri? Ele tem algumas opções. Tem o Cuejá. No lugar do Paquetá, ele tem a opção de colocar o Jean Lucas. Aí faz Cuejá, Diego e Paquetá. Quer dizer, Cuejá, Diego, tirando Paquetá. Jean Lucas, Everton Ribeiro, Vitinho ou Marlos Moreno, prefiro o Marlos Moreno, e Uribe. Essa é uma. Ele pode também colocar Cuejá, Diego e Everton Ribeiro por dentro. Diego e Everton Ribeiro, os dois por dentro. Para mim seria melhor. Pelo lado esquerdo, o Marlos Moreno. Pelo lado direito, ele pode botar o Jean Lucas. Ou ele coloca o Vitinho pelo lado esquerdo, o Marlos Moreno pelo lado direito, ou ao contrário, coloca Vitinho por um lado e Marlos Moreno pelo outro, e o Uribe na frente. Pelo lado direito ele ainda tem o Giovani que pode jogar ali, ou ele pode fazer um outro estilo, que seria até bom. Porém vão falar, pô, mas calma aí, o Flamengo precisa ganhar. Tá, mas aí o Flamengo teria um poder de marcação maior para liberar os laterais. O que eu estou falando? Do Pires da Mota. Ele já pode jogar. Então, iniciaria Cuejá e Pires da Mota. Cada um fazendo a marcação da subida dos laterais. Com o Diego mais solto, sem a obrigatoriedade de ter que voltar muito para marcar. Com Everton Ribeiro pelo lado direito, Marlos Moreno ou Vitinho pelo lado esquerdo com Uribe. É uma oportunidade. É uma chance. Não sei se ele já treinou assim, mas é uma, porque o Cuejá cai muito pelo lado direito. Coloca ele caindo mais pelo lado esquerdo para cobrir as subidas dos laterais e libera um pouquinho mais o Diego para ficar flutuando. Porque aí, tanto o Diego, quanto o Everton Ribeiro, quanto o Marlos Moreno ou o Vitinho vão voltar, mas aí sabe que tem dois volantes marcando. E o Flamengo tá com um problema grave do lado esquerdo com o René. Tá tomando muito gol. Todo jogo tá tomando gol pelaquele lado.
então é uma oportunidade. Então o Flamengo, eu falei aqui pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades, formações. De repente ele não vai querer mudar, ele vai querer mudar muito pouco, colocando o Everton Ribeiro por dentro, colocando o Giovani aberto lá direito, ou o Jean Lucas aberto lá direito, ou o Jean Lucas por dentro, no lugar do Paquetá. Só que no último jogo o Jean Lucas foi mal. Mas colocar ele ali, o Everton Ribeiro, eu particularmente vejo 2 esquemas. O Diego e Everton Ribeiro por dentro, com o Cuejar, tendo Vitinho, Uribe e Marlos Moreno ali na frente, os 3, de vez em quando invertendo Vitinho por um lado, Marlos Moreno por outro, eles flutuando ali, prefiro esse, ou coloca logo o Pires da Mota com o Cuejar, libera mais o Diego, com o Everton Ribeiro pelo lado direito, Vitinho ou Marlos Moreno, prefiro o Marlos Moreno pelo lado esquerdo neste momento, com o Uribe na frente. Então esse, meu amigo flamenguista, é a visão que eu tenho. O que o Flamengo tem que fazer? Primeiro, acordar, porque o último jogo o Flamengo dormiu. Acordar é chutar em gol, não ficar aquele cerca Lourenço, só na horizontal. O Flamengo tem que ser vertical, querer fazer gol. Pedir o Rodinei saber cruzar, não dá. Agora não tem. Então, tentar as jogadas de ultrapassagem. O problema é que a jogada de ultrapassagem do Flamengo não tem cruzamento para dentro da área, porque os laterais cruzam muito mal. O Rodinei, então, nem sabe cruzar. O René até cruza um pouquinho, mas tentar aquelas jogadas da ponta para o meio, para a batida de fora da área. Bola aérea é complicado, porque ele tem um Dedé que tira tudo. O Dedé é muito bom na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. E o Flamengo se preocupar, principalmente que o Cruzeiro vai explorar as laterais. O Cruzeiro vai travar o Flamengo nas laterais e vai aproveitar que sabe que o ponto fraco do Flamengo é as laterais, porque só tem um volante. O Cruzeiro vai ficar mais atrás, vai dar bola ao Flamengo, o Flamengo vai tentar jogar e tem que fazer um jogo bom e fazer o resultado aqui. Porque se o Flamengo perde em casa ou empata tomando gol, lá vai ficar mais complicado. O jogo do Flamengo é esse, aqui. Apesar que o Flamengo jogou fora contra o Grêmio, jogou bem, mandou lá. Então o Flamengo pode jogar bem tanto aqui quanto lá. Mas tem que fazer pelo menos, mesmo que seja 1-0, e já tá bom. Porque não pode tomar gol. Se tomar gol, complica um pouquinho. O Flamengo ganhar de 1-0, o 1-0 do Flamengo é melhor do que o 1-1. 1-0 do Flamengo é melhor do que o 1-1. Então, se o Flamengo ganhar de 1-0, leva para lá e decide. Vai ser 2 jogos complicados. Mas o Flamengo vive um momento bom. Esquece o jogo contra o Grêmio. O Flamengo vem num momento bom, vem num momento melhor do que o do Cruzeiro. Então, tem que apertar, tentar fazer com que eles falhem e tomar cuidado com as laterais. O Flamengo tem 2 opções ali e de ter uma formação sem o Paquetá. Então vamos ver, meu amigo rubro-negro, o que acontece. Essa, meus amigos, foi a minha análise de Cruzeiro de Flamengo, Flamengo e Cruzeiro. Então você de Minas, você aqui do Rio, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Ative a notificação, Resenha com Magalhães também no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook e conte sua participação. E após o jogo, a gente entra ao vivo. Depois do jogo do Flamengo e Cruzeiro, a gente entra ao vivo na live para falar sobre esse jogo. Então conto com vocês e conto com a participação e com a sua opinião. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto, tchau!